Uma terceira objeção na questão do aumento da postura de segurança é o impacto que isso vai trazer dentro das operações. Nós estamos falando aqui, às vezes, de custo da ferramenta em si, custo da área de segurança, mas o custo da empresa como um todo ao adotar uma ferramenta ou uma solução de segurança. Vou dar um exemplo bem prático disso. Vamos imaginar, por exemplo, que um site, os funcionários, eles acessam aquele site, eles se logam somente com usuário e senha e já estão dentro do site, já começam a trabalhar e tudo mais. A partir da hora que você implementa uma regra de segurança, dizendo, olha, agora o cara, para ele entrar nesse aplicativo, ele tem que colocar o usuário e senha, aí ele vai para uma segunda página, onde ele vai ter que abrir o celular dele, abrir um aplicativo, pegar um número, um código variável ali, o token, né? Como vocês usam o Google Authenticator, Microsoft Authenticator, copiar aquele código de 6 dígitos, às vezes 8 dígitos, digitar no site e processar. Às vezes o cara erra um dos códigos, um dos números ali, aí dá negado o acesso, ele tem que começar tudo de novo. Esse processo, você aumentou o tempo desse profissional. Então, ele vai gastar mais minutos ou mais segundos para se autenticar na página. Se ele tiver que se autenticar no mesmo dia, um horário de trabalho, das 8 da manhã às 6 da tarde, ele se autenticar 40 vezes e você acrescentou ali 6, 7 segundos, né, a mais no processo de autenticação, você está consumindo horas de trabalho desse profissional. Por quê? Ao longo de um ano, esse profissional vai ter gasto 1 hora, 2 horas a mais do que ele gastaria se fosse um outro processo de segurança. Veja como que o profissional de segurança, ele às vezes ele é pressionado até nesses tipos de avaliação, né? Qual é o impacto dentro da empresa que você vai trazer quando você implementa segurança? Então, às vezes, quando você coloca esse tipo de controle de segurança, a empresa vai te questionar, olha, mas o impacto para nós é muito grande. Você quer ver um outro caso que também é quase relacionado, mas aconteceu de verdade com um cliente nosso. Por medida de segurança, esse cliente ele foi lá e criou um processo onde, depois de 3 ou 5 tentativas de login, a página bloqueava aquele usuário e ele tinha que esperar 30 minutos para ele poder voltar à página e tentar de novo. Bom, do ponto de vista de segurança, você está tornando a aplicação mais segura, porque se a pessoa, eu sou o atacante, eu sei algumas informações da vítima, e eu for lá tentar adivinhar a senha, né, então eu sou bloqueado depois de 5 tentativas. Nossa, parabéns, né, você melhorou a postura de segurança. Mas, vamos pensar o contrário. Já que o atacante ele descobriu isso, que depois de 5 vezes, 5 senhas erradas, você bloqueia aquele usuário por 30 minutos, e se ele pegar uma lista, e isso não é difícil você conseguir, uma lista de todos os usuários daquela empresa, e ele for no site público lá, onde bloqueia o usuário por 30 minutos, tá? E ele tentar, obviamente, utilizando um script, utilizando um programa de computador para fazer isso, ele vai no site e ele tenta 10 vezes a mesma senha errada, obviamente, uma senha qualquer, mas ele vai tentando para o usuário 1, usuário 2, usuário 3, usuário 4. Esse atacante, rapidamente, ele consegue fazer como se fosse uma negação de serviço, utilizando uma regra de segurança contra a própria empresa. Por quê? O que ele vai fazer com isso? Um bloqueio em massa de todos os usuários daquela companhia. E aquele bloqueio, ele não bloqueava só no site externo, era uma página de e-mail, né? Aquele webmail, para quando você tivesse de casa, você queria abrir o webmail da empresa, você acessava lá o teu e-mail corporativo, colocava a sua senha e você via o seu e-mail, né? Não estando dentro da empresa. Esse site é que tinha o bloqueio depois de 5 vezes. Só que quando ele bloqueava,
ele bloqueava a conta do Active Directory. Ou seja, quem estava dentro da empresa e não estava usando o webmail, se o atacante fosse lá e bloqueasse esse usuário, ele estava bloqueado dentro da empresa também. Não preciso dizer que, obviamente, isso foi o que aconteceu. O atacante ele tentou atacar uma pessoa em específico, ele viu que tinha esse tipo de bloqueio e falou, bom, então vou bloquear a empresa inteira agora. Isso foi um impacto que a postura de segurança foi elevada? Foi, mas ao mesmo tempo ocasionou um bloqueio em massa dos usuários através de uma outra tentativa de ataque. E por fim, uma última objeção que você vai enfrentar, isso não só no aumento da postura de segurança, mas você vai enfrentar isso em vários momentos da área de segurança, é a resistência a mudanças. Isso não ocorre só na área de tecnologia, isso ocorre em toda a área da empresa. São funcionários que às vezes eles estão acostumados a fazer uma maneira ou trabalhar de um jeito. Quando você vem com uma mudança, uma alteração, e você coloca mais segurança, você vai mudar o jeito que aquele funcionário faz aquilo, e às vezes ele se irrita, ele fala, poxa, mas antes era muito mais simples de eu fazer. Um outro exemplo, né? Uma empresa, ela tinha o suporte técnico, né, de TI, e para ser mais rápido, a empresa falava assim, bom, qualquer pessoa que leva a impressora lá, a equipe de TI vai consertar a sua impressora. E o que estava acontecendo? Alguns funcionários estavam trazendo suas impressoras de casa e levando para consertar na empresa, obviamente, com os custos da empresa, mão de obra da empresa e tudo mais. Para evitar esse tipo de problema, então, foi utilizado um sistema de abertura de chamados. Então, cada um dos funcionários, eles precisavam levar um computador ou alguma coisa para consertar, na área de TI da empresa, lá no suporte técnico, eles tinham que abrir um chamado antes, apontar o número de série do equipamento, e o sistema validava se aquele número de série estava na empresa, se era de propriedade da empresa ou não. É óbvio que várias pessoas que estavam utilizando o suporte técnico ali como uma oficina gratuita de manutenção, começou a reclamar. Então foi resistente àquela mudança, mas foi uma mudança necessária, né? Então eles chegavam até a nos dizer o seguinte, tal número de série, ele é propriedade da empresa, e realmente, depois a gente verificou, ele era um produto da empresa, né? Eu tentei abrir chamado e o sistema negou porque dizia que esse número de série não estava no banco de dados, ou não era um equipamento da empresa, e era o equipamento da empresa, era a máquina de um diretor, e o diretor ficou parado e tudo mais. É óbvio que isso vai causar problemas, né? Nesse momento ali, causou um problema para nós, porque alguém esqueceu de cadastrar aquele número de série, ou o cara pegou o número de série errado, não me lembro bem, mas aquele número de série realmente não estava, aquele equipamento era um equipamento da empresa mesmo, e por algum motivo o sistema não conseguiu abrir o chamado. Então você vai ver que os caras vão usar de qualquer subterfúgio para evitar que você implemente ou que você melhore a postura de segurança da empresa. Não é porque ele não quer que a empresa seja mais segura, ele só não quer ter mais trabalho. E, obviamente, a área de segurança ela vai adicionar um pouco de trabalho para a vida de todo mundo, não só para o profissional de segurança.